AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor, amados, é com grande prazer que estamos em mais uma programação do TV Conamp, diretamente da Catedral de Perus, as nossas mídias sociais. Nós queremos glorificar a Deus pela sua participação, você que está sintonizado conosco, queremos trazer aí uma programação muito especial para a sua vida. Neste momento, nós queremos iniciar com uma palavra de oração, de agradecimento por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pai de amor e de bondade, no precioso nome de teu Filho amado Jesus, te louvamos e te agradecemos por esse momento ímpar que o Senhor nos tem dado. Sê conosco nesta programação e que o teu nome venha a ser glorificado no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós com muito prazer, em mais uma programação aqui, diretamente do Conamp, onde tem como pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Perus, pastor Dr. Elias Cardoso, e também a diretoria executiva do Departamento de Missões, do Conamp, Conselho Nacional de Missões, do Ministério de Perus, pastor Orlando Silva, pastor Flávio Pena e também pastor Fernando Sartini. Nós queremos, com muita alegria, neste momento, agradecer a Deus por
tanta bondade que ele tem tido através dos seus servos espalhados em diversas partes dos estados e nos países. A Assembleia de Deus Ministério de Perus está presente em 21 estados da nossa Federação Brasileira e em 17 países. E hoje nós vamos começar passando aqui um vídeo da obra do Senhor, como ela está prosseguindo ali na Índia, o segundo maior país populoso do mundo, aonde tem ali o pastor Mário, sua esposa e seus filhos, realizando a obra de Deus com grande dedicação. Acompanhe agora o que o Senhor está fazendo através dos seus servos. Existe aqui na Índia, nós já estamos aqui na Índia, já fazem 13 anos, então tudo isso é por causa de vocês aí que tem nos ajudado, que tem nos apoiado através do CONAMP. Que Deus abençoe vocês ricamente, viu? Muito obrigado. Praise the Lord. Paz do Senhor. Thank you so much for your prayer. Muito obrigado pela sua oração. Our ministry is as well before lockdown is going on, even lockdown also. Então, o nosso ministério está bem, mesmo depois do lockdown. And every Sunday we have fellowship. Então, todos os domingos a gente tem aí a nossa comunhão com os irmãos. And many phone calls come. The people are suffering for COVID. They are in hospital. We have to pray a lot. Muitas pessoas têm orado por nós porque tem pego a Covid, então eles nos ligam. And we are getting answer. E quando nós oramos temos obtido resposta. So God is working. Deus ele tem trabalhado. Thank God He is using us. Então muito obrigado a Deus, graças a Deus porque Ele tem nos usado. Thank you so much for standing beside us. Então muito obrigado por estarem nos apoiando. Please keep in prayer. Então por favor mantenha essa oração. Praise the Lord. Então paz do Senhor. Então a irmã Celina amanhã ela faz o primeiro programa de TV dela, né? Vai ser um programa de entrevistas aqui. Então, por favor, orem para que Deus possa usá-la. E eu quero agradecer a Deus também, porque uma coisa interessante aconteceu. Tem muito tempo, né, que eu tenho orado e vários irmãos também, para que Deus levante pessoas aqui para trabalhar comigo, né? E foi interessante que um dia eu fui no mercado e eu vi alguém falando português. Eu falei, o que é isso e tal? Eu comecei a conversar com a pessoa e daí descobri que é uma pessoa que está morando aqui pertinho de mim, na cidade, um casal de brasileiros, e também estão servindo o Senhor aqui. Então foi uma coisa assim, muito agradável. Nós temos ali conversado bastante e temos feito planos aí para servir ao Senhor aí na obra, quando tiver liberado aqui esse lockdown. Então, por favor, continue em oração por nós e muito obrigado novamente. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Olá, paz do Senhor. Thank you so much for your prayer. Obrigado pela sua oração. So this month we are very happy. Nesse mês aqui a gente está feliz. Our effort is coming up. O nosso esforço aqui está sendo recompensado. As you know, we are having this project. Então, como vocês sabem, a gente está tendo esse projeto aqui, Horta na Laje. And this all project is very effective in our ministry. E esse projeto tem sido bem efetivo no nosso ministério. One of the subject in our project. Então, uma das partes do nosso projeto how to grow the vegetable through your kitchen wastage. Então, como a gente pode aqui fazer com que os vegetais cresçam com o adubo que a gente faz em casa. And you don't need a good plastic. This is from the atta we took it. Então a gente não precisa aqui de coisas caras, mas está vendo aqui a gente usa esses sacos plásticos que vêm aqui com farinha. So and another things this Vendi is almost now to
CONAMP, Conselho Nacional de Missões da AD Perus. Perceba, amados, que alegria, Pastor Mário e sua esposa realizando uma obra extraordinária na Índia. O projeto Horta na Laje tem alimentado muitas famílias ali neste lugar. A especialidade dos servos do Senhor ali tem também sido no trabalho infantil. Os cultos têm acontecido com todas as restrições devidas ali, dado o agravamento da Covid naquela região, mas realmente há 13 anos os servos do Senhor estão ali desbravando na obra de Deus. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que eles estão fazendo, no site conamp.com.br, clicando no ícone projetos, você consegue procurar ali Índia. Nós fizemos uma matéria na íntegra falando sobre o projeto Horta na Laje e também um pouquinho sobre a história dessa família que ali está. Nós estamos muito animados porque é assim que se faz a obra de Deus. Vidas totalmente dedicadas ao reino de Deus, à vontade de Deus, à voz e à direção de Deus. E já já, nós temos um convidado muito especial para esta oportunidade de hoje, na continuação da série Eles Andaram com Deus. Semana passada nós tivemos a diaconisa Andréia Félix, onde ela esteve falando sobre George Miller. Foi algo especial, um homem de profunda comunhão com Deus e de intimidade, de muitas respostas na oração. E hoje nós estaremos logo mais com um convidado especial para falar de mais uma biografia. Mas, antes disso, nós queremos também, neste momento, glorificar a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui no Brasil, especificamente na região de Rondônia. Acompanhe o que os servos do Senhor estão fazendo neste lugar. A Assembleia de Deus do Ministério de Perus, em Porto Velho, está desenvolvendo um grande trabalho para a glória de Deus no estado de Rondônia. Através do pastor Diego Lucas Rocchini e família, os projetos sociais têm alcançado a comunidade carente e todos aqueles que de alguma forma têm sentido os reflexos da pandemia. Com cultos intercalados na igreja, nos lares e em pontos de pregação, vidas estão sendo alcançadas, edificadas e preparadas para a obra do serviço. Continue ajudando nesta obra com sua oração e contribuição, pois Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é pastor Diego Rocchini. A paz do Senhor Jesus, aqui é a diaconisa Maísa Rocchini. Nós estamos aqui no estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, no campo missionário. E nós estamos aqui para agradecer ao nosso Deus e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, também a sua digníssima esposa, missionária Lígia Cardoso, a toda a diretoria do CONAMP, que não tem medido esforços para nos ajudar e nos manter no campo missionário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A nossa oração é para pedir ao Senhor, o Todo-Poderoso, dono da seara, para que lhe toque, para que você também venha somar conosco neste projeto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. CONAMP, Conselho Nacional de Missões da AD Perus. Deus seja louvado pela obra do Senhor feita pelo pastor Rocchini e sua família em Rondônia, em Porto Velho. Nós glorificamos a Deus por essa família que está já há menos de um ano neste local e o nome do Senhor tem sido glorificado. Seus filhos são pequenos, sua esposa está gestante também, mas eles disseram sim
para a obra de Deus e estão ali fazendo uma obra extraordinária. O social tem sido um braço espetacular neste lugar e vidas têm sido alcançadas conforme você pôde acompanhar. Mas neste momento eu quero trazer aqui o nosso convidado especial. Neste momento, nosso irmão Marcos Silva, Marcos Vinícius. Para quem não conhece o servo do Senhor, ele é filho do pastor Orlando Silva, um dos nossos, o nosso diretor executivo do CONAMP, juntamente com os demais pastores, apresentado no início da programação. Paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor, pastor. Ficamos felizes pela sua participação neste momento. Estamos animados, queremos glorificar a Deus pela sua vida, por esse momento ímpar que Deus tem dado a você para estar junto em nossa programação. E você tem aí algo especial para nós hoje, é isso? Amém. Hoje eu preparei uma palavrinha aqui para poder deixar a biografia sobre um grande homem que andou com Deus, né? Como diz no título do quadro. Que maravilha! Realmente andar com Deus é algo único, é algo especial na vida daqueles que se aproximam, né? E hoje na nossa série nós temos aí a biografia de Martinho Lutero, um ícone da história da igreja, que desbravou grandes lições há mais de 500 anos aí, e até hoje o reflexo das suas atitudes, dos seus atos, das suas decisões respingam sobre a igreja de uma forma especial. Marcos Vinícius, a oportunidade agora está contigo, estamos ansiosos para escutar um pouco, dentro do quadro Eles Andaram com Deus, sobre a biografia de Martinho Lutero. É contigo, amado irmão. Amém. Queria, primeiramente, saudar aqui ao professor Elias Cardoso, saudar ao pastor Fernando, saudar principalmente também vocês que nos assistem, aos pastores, irmãos, que esse programa foi feito para edificar vidas. E se apenas uma alma for tocada, apenas uma vida for edificada por esse programa, por esse momento, tudo isso valeu a pena. Agradecer também a Deus que, mesmo eu sendo um falho pecador, me deu a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar essa história junto com os amados irmãos. Bem, como o pastor deixou claro, hoje é mais um episódio da série Eles Andaram com Deus, que é algo de suma importância, porque a vida desses homens foram testemunhos para nós que viveram hoje em dia, tanto de como devemos andar. Eles foram verdadeiros imitadores de Cristo, pessoas que realmente andaram com Deus. E hoje eu fico honrado de poder trazer uma figura tão especial, que é a figura de Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores que teve dos tempos antigos até atuais. E hoje nós somos muito influenciados por sua doutrina, tanto no nosso ministério, como no nosso estilo de vida e crenças. Eu vou começar trazendo a biografia de Martinho Lutero. E a história de Martinho Lutero, ela começa muito antes dele nascer. Nosso Deus maravilhoso sabe de todas as coisas, ele tem planos muito antes mesmo de virmos à Terra. Então, 100 anos antes 100 anos antes de Martinho Lutero, existia um homem chamado John Huss, que era também um reformador, que ia contra as ideias da época da Igreja Católica. Então,
Esse homem, certa vez, confrontou pregando a doutrina do Deus vivo. E ele era perseguido, como diz a Bíblia, ele foi perseguido por isso. Na Bíblia, que diz que seríamos perseguidos por pregar a verdade, ele foi um desses exemplos. Ele foi queimado vivo na fogueira por causa da verdadeira doutrina de Deus. Então, as últimas palavras que ele disse antes de ser queimado foram: vocês hoje queimam um cisne, mas daqui 100 anos nascerá um ganso, e esse não será capaz de ser queimado. Ali ele falava sobre Martinho Lutero, que 100 anos após esta profecia, pregou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, o que foi um grande marco para nós hoje em dia. Bem, a história de Lutero, ela começa na Alemanha no dia 10 de novembro de 1483. Seus pais, Hans Lutero e Margaret, desejavam afetuosamente seu coração que Lutero se tornasse um funcionário público para as condições da família, pois a família de Lutero não era uma família nobre. Então, ele sempre foi ensinado a ser um homem muito respeitoso, a ser um homem de verdadeira inteligência. Ele sempre foi muito bem ensinado nas doutrinas da vida, mas ele também foi ensinado na doutrina de Deus. E uma coisa que Lutero sempre reconheceu é que é a questão do seu pecado. Lutero, mais do que qualquer um, ele reconhecia o seu pecado. E Lutero, ele foi ensinado de um Deus, pois naquela época o povo não tinha acesso livremente à Bíblia como nós temos hoje em dia. Era algo muito difícil. Então Lutero, ele foi ensinado sobre um Deus extremamente severo, que se você errasse, ele estaria lá somente para te punir. Então Lutero, ele não tinha um certo amor por Deus. Ele tinha medo de Deus que julgaria ele pela doutrina errada cujo qual ele foi ensinado. Então Lutero, ele teve uma criação muito boa, ele frequentou 3 ótimas escolas, realmente renomadas, e ele entrou na universidade no ano de 1501, cujo foi onde ele se graduou em filosofia. E no mesmo ano ele começou o curso de Direito a pedido da sua mãe. Porém, nosso Deus Todo-Poderoso, ele tinha os planos escritos para a vida dele desde o começo. No ano de 1505, ocorreria um fato que mudaria completamente a vida de Martim Lutero. Enquanto ele caminhava para a casa dos seus pais, logo após a universidade, aconteceu uma grande tempestade, cujos raios e trovões cortavam o céu. E era uma tempestade muito, muito, muito forte. E Lutero temeu muito pela sua vida quando um raio caiu perto dele. Então ele fez uma promessa a Santa Ana, que era conhecida como a avó de Jesus Cristo. E ele disse que se aquela tempestade cessasse, ele se tornaria um monge. Então a tempestade cessou e Lutero foi e cumpriu a sua promessa. Ele cumpriu a sua promessa se matriculando na Ordem de Santo Agostinho. Então ele se matriculou e começou a servir lá, muito fiel em suas orações, autoflagelações, que era um costume da Igreja Católica na época. E ele levava uma vida assim, muito, muito fiel. Lutero, mesmo seguindo a doutrina da Igreja Católica, ele era muito devoto em suas atitudes, seguindo todas elas à risca. Então, certo dia, Lutero, ele leu uma passagem da Bíblia, que ele leu Romanos 1,17, cujo dizia: o justo viverá pela fé.
E isso mudou completamente a vida de Lutero a partir daquele momento. Lutero ele entendeu que a visão do Deus que ele tinha sido ensinado não era a visão do Deus verdadeiro que estava na Bíblia. Deus, na verdade, não era um Deus que queria somente julgar o seu erro. Ele era um pai amoroso que queria nos acolher quando nós errássemos. E como naquela época a Bíblia era completamente restrita, essa era a visão que muitas pessoas tinham desse Deus, do nosso Deus. Elas foram ensinadas assim como Lutero, que Deus era somente um ser que queria nos julgar e nos punir pelo nosso erro. Então Lutero, quando ele leu esse versículo, ele mudou completamente a sua visão sobre o nosso Deus, sabe? E então Lutero ele continuou no convento, porém com visões muito contrárias com o que era ensinado naquela época. Ele realmente entendia a doutrina do Deus amoroso. Uma das coisas que mais marcou a vida de Lutero foi uma certa vez que um amigo dele foi esfaqueado e ele veio a óbito. Então Lutero ele pensou consigo mesmo: ó, se fosse eu, estaria cheio de pecados e iria diretamente para o inferno. Então, se fosse para escrever Martim Lutero, se fosse para descrevê-lo em algo, seria algo como alguém que realmente reconhece o peso de seus pecados. Mas isso que é a coisa mais linda, sabe, de Martim Lutero. Porque ao mesmo tempo que ele reconhecia o peso de seus pecados e indica que nós não merecíamos nenhum perdão, ele também era um dos únicos que entendia o verdadeiro mover de Deus na questão do perdão, que é um Deus misericordioso e que nos perdoa independente de qualquer coisa. O principal evento que mudou a vida de Lutero foi que no ano de 1510, Lutero ele foi enviado a fazer uma missão, e naquela época eles estavam arrecadando fundos para a construção da basílica, e a igreja ela não tinha condições suficientes, então ela estava pensando em novas formas de conseguir dinheiro para poder fazer a igreja. Então eles começaram a prática que é muito conhecida, que é a prática da venda de indulgências. O que era a prática da venda de indulgências? Era como se o dinheiro que você pagasse pudesse anular os seus pecados. Isso pagasse pelo perdão de seus pecados, com ou com boas ações ou com dinheiro. E Lutero, claro, ele era justamente muito contra isso, porque ele cria muito em Romanos, que eu citei mais cedo, que é a parte que fala que o justo ele viverá pela fé. Então, Lutero, ele muito revoltado com isso, ele começou a ir contra as doutrinas da Igreja Católica. Então Lutero ele escreveu 95 teses contra principalmente a venda das indulgências. E essas 95 teses elas foram pegadas na porta da igreja de Wittenberg ao público, pois ele havia enviado uma carta com as 95 teses e ela havia sido rejeitada. Então ele colocou lá para que todos pudessem ver essas 95 teses. E para surpresa de Lutero, e pelo agir de Deus, com certeza, se espalhou muito mais rapidamente do que ele esperava. Porque ele não falava somente sobre a venda de indulgências, ele também falava sobre a questão do amor e do perdão de Deus e sobre a verdadeira salvação. Então elas rapidamente foram, ele escreveu no latim, rapidamente elas foram traduzidas para várias línguas e no dia seguinte ela estava em vários lugares, dentro de um mês ela estava em outro país. E essas doutrinas começaram a
essas doutrinas, teses, começaram a influenciar diversas pessoas que começaram a ter uma compreensão diferente. E isso atingiu muito a igreja em Roma, a igreja romana, católico-romana. E isso foi motivo para várias revoltas, diversos conflitos, porque isso não afetava o nosso mundo somente na parte religiosa, mas também na parte social, porque nosso mundo era completamente dominado pela Igreja Católica. Afetava na questão econômica, porque as pessoas começaram a acreditar que a venda de indulgências era errado. Então, rapidamente, isso se alastrou. A história de Martinho Lutero é muito grande, muito grande. Ele é um homem de diversos feitos. Como eu falei, ele era um homem que realmente reconhecia os seus pecados. Então, Lutero muitas vezes errou, teve muitos feitos errados, porém, ele entendia o peso disso. E essa contribuição que Lutero fez com as 95 teses para nós foi o que nos levou a ser o que nós somos hoje em dia. Porque essa não foi. Diversas reformas são feitas desde que começou a igreja. Porém, essa especificamente ela teve um enorme impacto no que nós somos e no que nós acreditamos hoje em dia. Um fato muito interessante sobre Lutero é que Lutero que fez a tradução da Bíblia para as línguas do alemão e do espanhol, o que fizeram diversas pessoas terem acesso à Bíblia livremente, como nós temos hoje em dia. Então, Lutero, resumidamente, foi alguém importantíssimo, usado pelas mãos de Deus, claro, que suas visões e ideologias, usados pela mão de Deus, claro, nos fizeram ser quem nós somos hoje. Ter as crenças que nós temos. Lutero foi um instrumento muito forte nas mãos de Deus. Esse evento foi conhecido como a Reforma Protestante. E eu queria trazer um fato também sobre a Reforma, que é muito interessante para deixar aqui para os irmãos, que tem um fato muito interessante, que a Reforma Protestante ela é fundada em 5 pilares. Esses pilares em latim são chamados sola scriptura, sola Christis, solo gratia, soli deo gloria e sola scriptura. Todas elas têm um significado. Sola Scriptura nos afirma que a nossa salvação é somente pela Escritura. Solo Christi nos afirma que a nossa salvação é somente por Cristo. Solo Gratia nos afirma que a nossa salvação é feita somente mediante a graça. Soli Deo Gloria nos afirma que a nossa salvação é feita somente pelo Deus da glória. E Sola Fide nos afirma que é o que mais Lutero pregava. Nossa salvação ela é feita somente mediante a fé. Logo após esse tal feito, Lutero ele foi excomungado da Igreja Católica e ele era muito perseguido pelo Papa, por mais fiéis da Igreja Católica, por ser uma doutrina diferente da dele, sabe? A doutrina protestante. Então, o resto de seus dias, Lutero, ele viveu pregando a palavra, sendo muito fiel em suas orações, sendo muito fiel na palavra e salvando incontáveis vidas. Lutero, ele cria para si mesmo que ele seria queimado vivo, que ele seria morto queimado vivo. Porém, esses não eram os planos de Deus para Lutero. Lutero ele foi chamado para morada celestial enquanto ele sofria de um ataque do coração. E as últimas palavras de Lutero não tinha como decorar, então eu anotei aqui porque é realmente muito lindo o que Lutero disse. Em suas últimas palavras ele falou:
Ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de que deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém pode me arrebatar das tuas mãos. Logo após, ele recitou João 3,16 3 vezes e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois me resgataste, Deus fiel. E assim Lutero partiu. Lutero, ele também, um fato interessante que eu acabei não citando, é que Lutero ele não era a favor do celibato, que é a prática dos padres de viverem uma vida assexuada. Lutero, certa vez, ajudou diversas freiras a fugirem do convento, porque elas não queriam estar lá, e uma dessas freiras era Catherine von Bora, cujo foi a sua esposa que o acompanhou até o final de sua vida. Então, os principais ensinamentos que Lutero nos deixou como homem do Senhor foram os exemplos de oração, de vida de comunhão com Deus, de constrangimento pelo nosso próprio pecado, pois ele era a pessoa que eu diria que mais reconhecia o seu pecado. Eu costumo até assemelhá-lo ao apóstolo Paulo, que são duas figuras que reconhecem muito o peso do seu pecado. E ele nos deixou essa vida de exemplo para que nós pudéssemos nos espelhar nele. E é essa um trecho somente, porque a vida de Martinho Lutero é muito grande, com muitos feitos, muitas falhas e muitos acertos. Mas, resumidamente, esse foi Martinho Lutero, um homem que andou com Deus. Quer crescer? Tem que descer. Quem não desce, jamais cresce. Pergunta para esse irmão aí, quer crescer, amado? De tanto ouvir a mamãe falando essas coisas, um dia eu escrevi essa canção. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Quer crescer? Tem que descer. Quem não desce, jamais cresce. Pergunta para esse irmão aí, quer crescer, amado? De tanto ouvir a mamãe falando essas coisas, um dia eu escrevi essa canção. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Deus seja louvado. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso irmão Marcos Vinícius, em ter nos trazido uma pequena porção aí da vida resumida de Martinho Lutero. Marcos Vinícius, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, foi muito gratificante. Realmente, no ano de 2017, nós vivemos praticamente o ano
da comemoração da Reforma Protestante. E, basicamente, no Ministério de Perus, em várias semanas teológicas, em várias regionais, estados, foram comemorados aí a Reforma Protestante. Nós falamos muito, aprendemos muito sobre a questão da vida de Martinho Lutero, e é sempre bom trazer à memória esse feito. Há mais de 500 anos atrás, Deus usou uma pessoa para um determinado tempo fazer uma grande revolução. Um homem sensível à voz de Deus, que trouxe esses pilares importantes. Marcos, nós queremos deixar aí com você agora as considerações finais, para que você possa dar aí a sua palavra de gratidão e o que você tirou desse estudo na biografia de Martinho Lutero, passando às pessoas que estão nos ouvindo. Desde já também nós queremos agradecer a todos que estiveram sintonizados conosco, Campinas, Regional de Lapão, vários irmãos de vários lugares aí conectados. Marcos Vinícius. Amém. Queria expressar minha gratidão aqui, primeiramente a Deus, que me proporcionou essa oportunidade. Expressar minha gratidão também ao pastor Fernando, ao pastor Edson Arantes, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao pastor Orlando, pastor presidente do CONAMP, porque o CONAMP é uma obra que realmente salva vidas, porque uma igreja sem missões não seria nada. Então, evangelizar é o nosso principal motivo. Então, esse é um órgão que tem trazido e abençoado muitas vidas. Dias também é um verdadeiro missionário. Agradecer também ao pessoal da mídia, ao Leandro aqui fazendo a transmissão, que está fazendo chegar até a casa de todos. Sem eles não seria possível evangelizar por esse meio online. Então é todo um conjunto que Deus preparou para que isso pudesse estar acontecendo hoje, para que a vida de Deus pudesse ser glorificada, para que Deus ser glorificado. Descobrir muitas coisas e fez envergonhar-me como homem, sabe? Isso é uma coisa muito importante, sabe? Que eu acredito que seja realmente da parte de Deus essa questão. Nos envergonharmos por quem nós somos hoje em dia. Se nós pegarmos os grandes heróis da fé, como Martinho Lutero, John Hus, Jerônimo Savonarola, nós não fazemos 10% do que eles fizeram no seu tempo. Nós não oramos 5% do que eles oraram, nós não evangelizamos 5% do que eles evangelizaram. E pelo menos eu fico envergonhadíssimo quando eu penso nisso, sabe? Nós podemos fazer sempre mais. Eu não lembro quem foi que disse, mas foi um grande pregador, disse uma vez uma frase que eu levo para mim. 5 minutos no céu bastariam para que nós pensássemos, meu Deus, como eu poderia ter feito mais pelo teu reino. Nós somos tão miseráveis, tão merecedores do céu. Então, enquanto estamos na terra, nós poderemos fazer um pouco mais pelo reino, poderemos evangelizar mais uma vida, porque que prazer é você escutar que esse testemunho tocou alguém, que a sua fala tocou alguém, que você foi usado por Deus para poder mudar uma vida. Então isso é ter um coração missionário, sabe? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu acredito que é a parte mais... é a principal missão que Deus deixou para nós nesse período curtíssimo que nós vamos estar na Terra. Então que nós nos dediquemos cada vez mais para levar a palavra de Deus da sua forma, sabe? Ao próximo, para que possamos ter um galardão no céu e realmente fazer a vontade de Deus. Eu deixo
pequeno resumo sobre a vida de Martim Lutero. Tem muitas coisas que eu não falei, que se os irmãos quiserem saber, se eles pesquisarem, vai ser muito bom. E é realmente sempre bom você saber da vida de um homem assim, que anda com Deus. Então, é isso que eu queria deixar de considerações finais. Muito obrigado, irmão Marcos Vinícius, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. A obra do Senhor é grande na sua vida e nós glorificamos a Deus. Uma biografia realmente muito rica. Dentre as 5 solas que o irmão mencionou, eu penso que uma das grandes missões de Martinho Lutero também, e foi muito rico pensar sobre isso, o irmão foi muito feliz na explanação, é que a mensagem que reforma é a mensagem que descentraliza o homem e centraliza o Cristo da cruz, né? Solos Cristo, somente Cristo, né? E a gente se alegra muito pelo conteúdo apresentado na noite de hoje. Que Deus continue te abençoando de uma forma muito especial. Você que esteve conectado conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e te faça prosperar. Você vai ouvir agora, lógico, uma das mensagens que mais impactou o coração de Martinho Lutero. Lógico, a cruz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. A mensagem central de Martinho Lutero sempre foi a centralização de Cristo, e não tinha como centralizar a pessoa de Cristo se não tocasse no assunto da cruz. Quando a gente fala do assunto da cruz, a gente lembra da centralização, da mediação. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Quando a gente fala da crucificação ou da pessoa de Jesus, é impossível a gente não falar sobre a centralização também da aproximação. Em Cristo, nós nos aproximamos. Martinho Lutero fez isso, trouxe o maior número de pessoas próximos a Jesus. E também, como não esquecer que quando se fala de Jesus, nós lembramos da justificação, tornar o culpado inocente. E por que não lembrar sobre das obras feitas por Lutero, a centralização da salvação e também da consumação. Isso quer dizer o quê? Falar de Jesus é falar dele como centro, o centro da obra da redenção. E nós vamos terminar a nossa programação hoje, ouvindo o hino do coral, Ao Contemplar a Rude Cruz. Que você seja tocado por esse hino, que o nome do Senhor venha a ser glorificado de uma forma especial. E logo após, os meios de contribuição no CONAMP, para que você também possa contribuir nesta obra. Deus em Cristo te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e te faça prosperar.
desaparecer entre as nuvens, o Senhor Jesus deixou a ordem de fazer conhecido o seu plano de redenção por todo o mundo. Aqueles pobres pescadores da Galileia tinham de começar em Jerusalém, alcançar a Judéia, superar preconceitos para atingir Samaria e, finalmente, derrubar barreiras culturais e ir aos confins da terra. Assim como eles, reconhecemos que não há força em nós, mas entendemos que a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, a Assembleia de Deus Ministério de Perus, por meio do seu Conselho Nacional de Missões, o CONAMP, tem se mantido fiel no cumprimento da grande comissão. Desta forma, temos sido usados pelo Senhor para alcançar lugares onde não há lucros a registrar, mas almas preciosas para resgatar. É o braço do Senhor, não a nossa força, que nos permite proclamar o Evangelho em 20 estados brasileiros, como Maranhão e Piauí, onde floresce uma igreja operosa, frutífera, alegre e que conserva a identidade missionária. Além da atuação nacional, Deus tem usado o CONAMP para surpreender além das fronteiras. O mover pentecostal tem alcançado vidas na América do Sul, América Central e Europa, com igrejas que crescem com consistência e fervor. No continente asiático, a populosa e desafiadora Índia também é solo fértil para a semeadura da boa semente. Na África, para onde nunca há filas de candidatos, vemos o Senhor levantar uma multidão de salvos em Moçambique e no Malawi, onde tem resplandecido em meio às trevas a maior igreja do Ministério de Perus fora do Brasil. Uma multidão simples que, enquanto não tem uma casa de oração para congregar, se reúne embaixo de árvores ou em campos abertos marcados por pó ou lama, mas que, quando tomados pelos salvos em Cristo, exala o bom cheiro de sacrifícios agradáveis ao único e verdadeiro Deus. Tudo isso é feito pelo Senhor usando a vida dos missionários de base. Milhares de irmãos e irmãs que nunca puderam ir ao campo missionário em outros estados e países, mas que são fiéis em suas contribuições. Assim, o CONAMP testemunha milagres todos os dias. Vemos Deus usar desde crianças a anciãos que contribuem com seus carnês e cofres missionários com tanto zelo e fidelidade que chega ao céu como um cheiro suave. Se você ainda não faz parte deste exército, aceite o convite do Senhor na seara e descubra a alegria de semear no solo mais fértil, o campo missionário. Faça sua parte. Contribua através dos cofres, carnês missionários e através de depósito ou transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 27415, dígito 1, CNPJ 63098552, 1000 contra dígito 02. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ou através dos canais digitais em conamp.com.br/contribuir. Missões se faz indo, orando e contribuindo. CONAMP, Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus.